Hoje o nosso tema é para falar um pouquinho sobre você está sendo manipulado. E hoje quero trazer algumas consciências sobre isso, tá? Para que você entenda como funciona algumas questões da vida e etc. Desde que o mundo é mundo, há uma manipulação em massa. Há uma manipulação para que as pessoas pensem como pensem, e elas utilizam dessa questão de nós termos paradigmas e crenças para estar doutrinando a gente. Desde que você nasce, você é bombardeado por informações, seja dos seus pais, daqueles P's que programam sua vida, né? Seus pais, padres, pastores, parentes, propagandas, professores, todas essas pessoas, elas influenciam você diretamente e indiretamente. Isso se chama epigenética. A genética é aquilo que você já nasceu geneticamente com aquelas características. Epigenética é tudo que você vê, ouve e sente no seu ambiente. Isso vai programando a sua vida para que você pense dessa forma, tenha a religião que você tem, tenha o time de futebol que você tem. Você foi influenciado para que isso acontecesse. Geralmente é um padrão que vem dos pais. Eu tenho a religião dos meus pais, eu torço para o time que meu pai torce. Geralmente é assim. Poucas pessoas saem dessa caixinha e acabam escolhendo, ou então o marido escolheu e pum, a mulher escolheu e pá, acaba caindo naquilo ali. Então, de qualquer forma, a gente está meio que sendo manipulado por essas informações, quando a gente não conhece a si mesmo, quando a gente não entende quem a gente é e o que a gente quer para a nossa vida. Entenda que nós somos criadores da nossa realidade e nós só conseguimos criar a nossa realidade quando nós entendemos quem nós somos. Porque o livre-arbítrio, ele só existe quando entendemos as opções de escolha, quando nós temos consciência clara das opções de escolha. Quero falar um pouco sobre essa questão da manipulação aqui, que você está sendo manipulado todos os dias, o tempo todo, e principalmente se você assiste televisão ou rádio, tá? A manipulação, ela é diretamente consciente e as pessoas não têm noção disso. Toda mídia, tudo que você vê na televisão, ela manipula você de uma forma sensacional. E quando você não entende quem você é, o que você quer e como funciona a vida direito, né? Quem aí já leu o livro Segredos da Vida e sentiu que a vida ficou mais leve, ficou menos medrosa, né? Vai perdendo os medos da vida, entendendo os segredos da vida. Comenta aí. Quando você não entende os segredos da vida, não domina a sua própria mente, não sabe quem você é, você se perde no que as pessoas estão dizendo que você é, as ideias que você tem sobre si, porque disseram, você viu, ouviu e sentiu emocionalmente sobre aquilo, você tem certeza, e você não sabe para onde está indo. Ou seja, você não sabe o seu propósito, não sabe o seu mapa vital, não tem o seu mapa vital, e por isso você acaba se perdendo nas infinitas possibilidades que as pessoas vão jogando para você. Quando você não sabe como a vida funciona, você acha, por exemplo, que você está escolhendo certas coisas. Já percebeu que você está, vamos supor, você quer comprar alguma coisa e de repente aquela propaganda chega para você? Já percebeu que quando vocês entram na internet para buscar alguma coisa, ou às vezes não precisa nem entrar não, só de falar perto do celular, de repente aparece uma propaganda daquilo. Já perceberam isso? E quando você não tem noção da vida, da história e etc., você acha que aquilo que você mais vê é a tua realidade. Por exemplo, você trabalha com tal coisa, começa a estudar sobre marketing, e aí você acha que o ambiente está saturado de tanto que você vê aquilo, porque você acha que todo mundo está falando sobre aquilo. Na verdade, não está. É só você que está recebendo e atraindo aquilo para você. Então você acha que aquilo é real. Quando você está assistindo uma televisão, se você ainda assiste televisão aberta, essas coisas, hoje faz 20 anos que eu não assisto, e eu só assisto Netflix, Amazon, né, Disney, essas coisas que passam o filme que eu gosto, né? Eu gosto de ver algumas séries e filmes que tragam algum conteúdo de qualidade, óbvio. Mas quando você está assistindo televisão, eu quero que você, a partir de hoje, se você ainda faz isso, você perceba uma coisa. Você vai perceber que as propagandas e os anúncios e as informações que vão no jornal, elas estão diretamente ligadas com as propagandas de produto e serviço. Vou dar um exemplo.
Você vai ver o Jornal Nacional, o Jornal do Meio-Dia, todos esses jornais que fala assim, não, preciso ler jornal ou ver TV para eu ficar informado. Não é esse o medo de vocês? Que preciso ver jornal para eu ficar informado do que está acontecendo no mundo. Só que o jornal não conta o que está acontecendo no mundo. Ele conta algumas coisas negativas que estão acontecendo no mundo, entende? E aí, vou dar um exemplo agora. Imagina o seguinte, você está lá vendo um jornal e no jornal começa a aparecer muito roubo de carro, que está demais na sua cidade especificamente, o tempo todo. É real? Não, mas se você coloca 5, 6 casos numa cidade de 700 mil habitantes, 6 casos, você vai falar, meu Deus, está muito, né? 10 casos só essa semana e etc. 1 milhão de pessoas na cidade, 10 casos de roubo aconteceram, você fala, meu Deus, isso está rolando. E aquilo passa de novo, e passa assaltos. E aí vem de novo, fulano foi roubado, fulano foi assaltado, fulano, aí mostra aqueles moleques roubando e etc. É um momento específico do mês, do ano, que eles jogam na sua tela, assim como fizeram com a pandemia também. Lembra quando surgiu a pandemia, estava na Itália, o que aconteceu? Até música de terror colocava junto para influenciar você, para que você tenha medo. E aí o que acontece? Logo depois, alguns minutos depois, o que vem? Uma propaganda de seguro de carro. Você vai começar a prestar atenção nisso agora. Começa a falar de doença, começa a falar de dores, de repente vem uma propaganda de Dorflex, vem uma propaganda de antigripal, o melhor antigripal, não sei o quê. Tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E isso influencia você o tempo todo. Seja na TV, seja na rádio, seja em qualquer coisa. Sempre está trazendo coisas negativas e logo depois te vende a solução, te vende um remédio, um plano de saúde, uma coisa nesse sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que acontece. Por quê? Você vem de uma família que já foi manipulada também. Então você viu, ouviu e sentiu tudo isso dentro da sua família. E você comprova com os resultados. Então, por exemplo, nós estamos numa crise incrível. Outro dia eu dei uma entrevista na rádio falando sobre isso e foi quase que Eu notei que o entrevistador ficou super incomodado de eu falar que não tinha crise. O que é crise? As pessoas rasgam isso aqui? Você já viu alguém rasgando dinheiro? A pessoa seria presa, para começar. Já viu alguém rasgando dinheiro? Já viu alguém rasgando isso aqui? Jogando fora, queimando, sumindo com isso? O que é a crise na cabeça das pessoas? O dinheiro sumiu! Nossa, você está notando como é que não tem dinheiro no mercado, etc. É verdade isso? A quantidade de dinheiro continua a mesma. E quando há alguma questão hoje em dia, eles ainda imprimem mais, porque isso aqui é um papel escrito R$100. No caso, isso aqui é de verdade. E eles imprimem mais, se precisar. Então o dinheiro sumiu, existe uma crise acontecendo. O que é a crise? O dinheiro passa de uma mão para uma outra mão. A pergunta é, por que não para a sua mão? Porque você tem medo. E todas as pessoas que têm medo não arriscam. E quem não arrisca, não petisca. Quem não arrisca, não cresce. Você tem medo porque foi colocado na sua cabeça que era assim. Você tem medo de arriscar, você tem medo de empreender e você prefere virar um trabalhador. O que é trabalhar? É um instrumento de tortura de 3 pontas, que vem da palavra tripalium. Trabalho vem de tripalium, instrumento de tortura de 3 pontas. Então você trabalha dor. Você é trabalhador. Por que você é trabalhador? Porque você foi manipulado para acreditar que trabalhar te dá segurança. E é uma puta de uma mentira. Quantas vezes você já foi demitido, ou nem conseguiu emprego ainda, ou tem um emprego de merda que paga uma mixaria para você, e você sente que no fundo você tem grande potencial, mas você não consegue desenvolver porque você foi manipulado de acreditar, gerou crença em você de que isso é real. E não é só pela TV e pela rádio, pelas próprias pessoas você acaba acreditando. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas e a manipulação ela não vem diretamente de pessoas conscientes. A manipulação vem de pessoas ignorantes, inconscientes, que estão apenas repassando a manipulação que foi colocada
anteriormente. E você, como convive com a média das pessoas que você é a média das pessoas que você convive. Você não se torna a média das pessoas que você convive. Você é. Por que você não se torna? Porque se fosse assim, toda empregada de uma casa multimilionária seria multimilionária. Toda funcionária de uma empresa multimilionária seria multimilionária. E não é isso que acontece. Você tem que trabalhar lá na sua identidade, entender quem é você, entender a crença de merecimento para que você vá para esse lugar. Mas você é a média das pessoas com quem você mais convive. E o que acontece nesse momento? Você foi programada a vida inteira para acreditar que fazer dinheiro é difícil, né? Não é fazer, faturar dinheiro, receber dinheiro. Quem faz dinheiro é a casa da moeda. Se você fizer dinheiro, você vai preso, tá? E receber dinheiro das pessoas, porque o dinheiro é um símbolo de troca. Como é que você faz para receber dinheiro? Para começar, vocês têm a crença de que dinheiro se ganha. Dinheiro não se ganha. Nada é de graça no mundo. Existem leis que fazem com que isso flua. Então, quando você tem a crença de que tem que ganhar dinheiro e ganhar dinheiro é muito difícil, realmente ganhar dinheiro é muito difícil mesmo. Mas quando você entende que você precisa faturar, o que é faturamento? Recebimento. Você recebeu aquilo. Existe o faturamento bruto e o faturamento líquido. As pessoas só focam no bruto e gastam tudo com passivos, que fazem gastar mais dinheiro todo mês. Então, por quê? Porque você foi manipulado para que você tenha que tomar sua cervejinha todo final de semana. A vida é tão difícil, né? Se eu não puder comer o que eu quero, e aí você é manipulado com produtos químicos que mexem no seu hormônio. Então você tem alimentos que mexem toda a sua estrutura, como açúcar, trigo geneticamente modificado, que mexem com sua estrutura hormonal e fazem com que você tenha ansiedade, você tenha depressão, e você não toma sol, porque agora você está no computador trabalhando o dia inteiro, entra no carro, tudo com muita facilidade. Você não toma sol sem a parte superior de blusa, por exemplo, só um topzinho das mulheres, ou os homens sem camisa, não tomam mais sol, é muito pouco. Então sua vitamina D está baixa. Faz então com que você tenha depressão, com que você fique broxa, porque você está comendo coisas cheias de hormônio, e isso mexe com sua estrutura hormonal, seu testosterona baixa, e você tem que comprar remédio. Quando você compra remédio, esse remédio tem um efeito colateral, fazendo com que você tenha que tomar outro remédio para curar aquilo. Então você toma um remédio para testosterona subir, aquilo faz o mal, por exemplo, que vai danificar o seu estômago. E aí você toma uns prazóis da vida e aquilo faz mal para o seu cérebro. E aí você toma um remédio, porque você está esquecendo tudo, e aí você entra num ciclo vicioso de 30 remédios e, na verdade, nem lembra mais qual foi o início dos teus remédios. Então você começa com a indústria alimentícia que vai te dando venenos que liberam dopamina, que fazem com que você tenha um mínimo de prazer. Por que você busca esse prazer? Porque tua vida está uma merda. Você está totalmente perdido, não sabe seu propósito, não conhece a si mesmo, não domina sua mente, tem ansiedade, seu dinheiro está uma porcaria porque você não trabalha no seu propósito, não aprendeu a escalar isso, seu relacionamento está horrível, porque você nem ama a si mesmo. Aí eles te vendem coisas que dão pequenos prazeres. Para quê? Para que você gere um pico de dopamina e fique viciado naquilo, como açúcar, trigo, gorduras hidrogenadas e etc. Isso faz mal para você, você vai para a indústria farmacêutica. Indústria é que vende, tá? Ninguém ali tá para te ajudar porque é bonitinho, não. Eles vão vender outras coisas. Remédio não cura, remédio remedia. Tanto que a medicina nem pode dizer que algo cura, porque não é verdade. E isso não pode acontecer. Quem cura você é só você. É a sua imunidade quem faz esse processo de cura de si mesmo. Os remédios nunca vão fazer isso. Então, o remédio ele fica remediando e ele pode gerar um outro efeito. E tudo começa lá nas faculdades, por exemplo, de medicina, onde grandes famílias que detêm o poder manipulam a grade. Então os profissionais de psicologia, os profissionais de medicina não entendem nada de nutrição, não entendem nada sobre saúde, eles entendem sobre doença. Então tem um protocolo que já faz eles indicarem aquele remédio específico, que estão interligados com a farmácia que vai ganhar comissão sobre aquilo, para que você continue nesse ciclo. E você que não tem consciência de nada, está sendo manipulado o tempo todo, achando que está escolhendo.
Mas o livre-arbítrio só existe quando você tem consciência das escolhas. E quando você está escolhendo uma coisa que você foi manipulado, não houve livre-arbítrio. Foi apenas enganação. Você vê uma propaganda, você vê no jornal uma informação, seja no jornal de papel, online ou de qualquer lugar. Quem paga o que vai estar naquele jornal são as grandes indústrias que vão vender algo depois. Então, se você não domina a sua mente, não entende quem é você, não sabe o seu propósito, você está sendo e vai continuar sendo manipulado o tempo todo, achando que você está mandando bem. Você merece ter uma vida espetacular, uma vida de liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Indomável.